Êxodo 27, versos 20 e 21. Esse Deus é muito bom. É tão bom servir a Jesus. Todas as manhãs nos domingos que eu me levanto, já há muitos anos, que eu sirvo ao Senhor. E venho para a casa do Senhor adorá-lo e ministrar e servir vocês. São os momentos tão felizes, tão bons, estar na presença dEle, servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira, de maneira relaxada. Nós temos que nos esforçar para ser achados, aprovados naquele dia em que o Senhor nos chamar. Amém? Não se trata de nós, se trata de algo maior, se trata dele. Aqui diz, versículo 20 e 21 do capítulo 27. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro das oliveiras, batido para o candelabro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as colocarão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. E isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para as suas gerações. Senhor, fala conosco, fala em nosso espírito, libera a tua palavra nesta manhã, no nosso coração, e que a lâmpada possa ser acesa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós temos que entender que a Bíblia, ela fala ainda mais no sentido do Velho Testamento, tabernáculo, e também os profetas. Ela fala com sentido muitas vezes de linguagem figurada. Quando ela quer falar sobre um assunto, ela usa uma simbologia. E algo que era muito comum naqueles dias eram as lamparinas. Quem aqui já morou na roça, no sítio, sabe o que é uma lamparina? Uma lâmpada, uma lamparina, era o único meio que eles tinham de iluminar um ambiente naquela época. As lâmpadas eram feitas de barro. Quando eu estive em Israel, eu e a minha família, estivemos no Museu do Mar Morto, onde foi encontrado as tábuas, manuscritos da lei que Deus entregou para o povo. Você pode olhar por aquele vidro, tudo isso que foi guardado há milhares de anos atrás. E ali eles têm ali no museu as lâmpadas, elas são feitas de barro. Elas, olhando hoje, parece um utensílio sem valor, um vasinho assim de barro pequeno, com uma alça para você segurar. E eram as lâmpadas. Pode parecer algo muito insignificante hoje, mas para a época era muito importante. Então eles pegavam, Israel é uma região que tem muitas oliveiras, e eles tiravam óleo das oliveiras, das azeitonas, e eles colocavam dentro da lâmpada, que era o combustível, era o óleo da oliveira, acendiam, e eles carregavam aquela lâmpada, deixavam no lugar alto para iluminar um cômodo, muitas vezes amarravam com tiras de couro nos pés para caminhar. Então por isso que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque algumas lâmpadas eles amarravam com tiras de couro nos tornozelos, para que eles pudessem caminhar e iluminar. Então lâmpada era algo muito comum no dia a dia daquele povo naquela época. Eles não tinham eletricidade, e eles precisavam ter no seu cotidiano, no seu dia a dia, um meio para que eles pudessem iluminar suas casas, trabalharem, caminharem. E a lâmpada era essa ferramenta. E interessante que Deus, ele dá uma ordem para o povo de Israel. Ele fala: olha, vocês vão me trazer o azeite com óleo batido para o candeeiro, e vocês vão acender as lâmpadas, e elas estarão continuamente acesas. Diferente da lâmpada, da lamparina, esse candeeiro que Deus pede para colocar no tabernáculo é um candelabro de 7 hastes. Um dia eu preguei sobre isso, e uma palavra que Deus me deu muitos anos atrás. O candelabro é feito de ouro maciço, e ele tem 7 hastes, e ele começa sendo feito pela haste central, principal. Eles batem a haste do meio primeiro, e depois eles tiram 3 para a direita e 3 para a esquerda. E o que simboliza essa haste central sendo feita primeiro? Ela simboliza Cristo. Ele é o centro de tudo, ele é o primogênito de toda a criação.
Então o candelabro simboliza o que? O Espírito de Deus aceso sobre a nação de Israel. E esse Espírito está aceso a partir de alguém, de uma pessoa, Jesus. Primeiro Jesus vem, ele como a haste central do candelabro, e depois ele fala para os discípulos em Atos 1:4 e 1:7, aguardem em Jerusalém, esperem, até que do alto venha o Espírito Santo da promessa e vos revista de poder. Então ele está querendo dizer, olha, o candelabro ele vai ser aceso, o Espírito descerá, mas primeiro para o candelabro acender, a primeira haste teve que ter sido batida, o aço para que, assim como o ouro, o aço assim como o ouro para ser formado, ele tem que ser batido. Dessa mesma forma Jesus foi batido, ele foi moldado, ele foi amassado. A Bíblia diz que Jesus, sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. E então através desse sacrifício de Jesus, que ele também é o óleo que foi extraído no Getsêmani, ele também é a haste do candelabro, o Espírito veio sobre eles. E agora Pedro, ele não tem mais dúvida, os discípulos não têm mais dúvidas, eles agem debaixo de uma convicção. Por quê? Porque agora eles amadureceram, porque agora eles entenderam? Não, porque agora a lâmpada está acesa sobre eles. É uma ação do Espírito, não é uma ação do homem. Às vezes você fala, não, mas eu não sei como fazer, eu tenho dúvidas. Não é uma ação do homem, não é uma ação dentro da sua psique, dentro do seu caráter, do seu entendimento. É o Espírito Santo que faz essa obra em você e em mim. É Ele que acende, mas para Ele acender a nossa lâmpada, primeiro nós temos que ter essa haste principal, Jesus, dentro de nós. Nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida. Para que esses outros braços do candelabro saiam, precisamos ter o centro. Tudo que sai de uma extremidade para outra, sai do centro. Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que tem um trono lá no céu, e a base desse trono nasce um rio, e esse rio ele passa bem no meio da cidade. Aquilo que passa no meio, isso, legal, pode deixar. A Bíblia fala que esse rio ela passa no centro da cidade santa, cortando. O que está no meio está no centro. E esse rio nasce da onde? No trono. Quem está no trono? Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro do nosso ser. Ele é o centro da cidade santa. Ele é o centro no céu. Ele é o centro na terra. Ele é tudo para mim, é tudo para você. Diga, Jesus é o centro da minha vida. Então você vê esse candelabro que tem 7 hastes. Essa haste principal simboliza Jesus. Eles fazem a haste principal primeiro e depois as extremidades. Assim, tudo que é feito, primeiro é feito do centro para as extremidades, de dentro para fora. Fala, a obra de Deus em mim é de dentro para fora. Fala, a obra de Cristo em mim é do centro para as extremidades. É por isso que você vê a palavra de Deus dizendo que se Deus tiver o teu coração, Ele vai ter tudo. Deus precisa ter o centro do teu ser. Não adianta Ele ter as extremidades. A religião quer tratar com a extremidade. Ela quer tratar com o seu hábito. A religião quer mudar o seu hábito, o seu estilo. Cristo quer mudar o teu coração. Porque se Ele mudar o teu coração, Ele vai mudar tudo. Ele vai transformar a sua forma de ver, de viver, de ser. Agora a religião, ela quer moldar os seus hábitos para hábitos diferentes. Muitas pessoas estão na igreja e estão frustradas porque elas mudaram os hábitos, mas elas não foram transformadas. Nós não precisamos de mudança de hábito, nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos falar, Senhor, dá-me um novo coração. Senhor, me dá um coração novo que te agrade, que queira somente a tua presença. E aqui Deus quer ensinar isso para o povo de Israel. Ele falou, olha, vai ter uma tenda, um local específico, consagrado para vocês me adorarem e me buscarem. E lá nessa tenda vai ter algo específico, vai ter esse candelabro, dentro dessa mentalidade do centro que eu acabei de explicar. E esse candelabro tem um detalhe, vocês não podem deixar ele apagar, ele tem que estar continuamente aceso. Quando é que o candelabro tem que estar aceso, irmãos? Ok. Quando que o candelabro tem que estar aceso? De vez em quando? De noite? Continuamente.
E ele falou: então vocês vão trazer para mim um azeite puro, batido. Irmãos, para que o candelabro permaneça aceso, tem que ter combustível. Sem óleo, ele apaga. E o óleo tem que ser puro. Eu não vou pregar isso aqui, não, é tanta coisa, não dá tempo, é tanto significado, é tanta coisa interessante. Eu acho interessante como nós nos apegamos a doutrinas que muitas vezes feitas por homens, a gente defende como sendo de Cristo, e quando vem uma verdade, a gente fica meio na dúvida. Mas como a palavra de Deus, ela é linda, ela é perfeita. Ela está acima das leis e doutrinas de homens. Quando no Getsemane, eu fui no Getsemane, e eu vi a prensa que extrai o óleo, e eu vi também uma oliveira, e eles falaram: essas 4 oliveiras que vocês estão vendo, elas têm mais de 2000 anos. Eu me emocionei. E eles falaram: muito provável que Jesus passou por entre essas oliveiras, porque elas já estavam aqui nos dias de Jesus. E eu fiquei imaginando: meu Deus, que coisa mais linda. Quando Jesus está orando ali, e ele está vertendo sangue, o que é isso? Simbolizava o quê? Que aquele desafio, aquele sofrimento que Jesus estava passando, era a própria prensa de Deus extraindo de Jesus o melhor, a adoração, Deus exalando de Jesus. Você sabia que até na sua dor, no seu sofrimento, quando você entende isso num propósito, não é que Deus se agrada do seu sofrimento, mas o seu sofrimento que molda você e aproxima você para o propósito, você pode entregar isso como uma adoração para Deus. Jesus falou: olha, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não morreu na cruz, ele morreu no Getsemane. Porque quando ele chegou para ser preso, ele falou: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou, eu já dei a minha vida. Ninguém pode tirar de você aquilo que já foi ofertado. Entregue tudo. Então o segredo aqui, Deus fala para o povo de Israel: olha, para que a lâmpada permaneça acesa, tem que ser um óleo puro. Quando era tirado o óleo das oliveiras, eles passavam por 5 processos. Os óleos, eles eram extraídos para 5 processos. O primeiro óleo que era tirado, que era o mais grosso, porque eles extraíam o óleo e depois passavam para uma refinaria. E o primeiro óleo, eles eram utilizados para o templo, para a consagração dos utensílios e para acender as lâmpadas do templo. Então, entenda o que eu vou te dizer. Poderia ter sido um outro óleo de oliveira, mas pode ser um óleo mais ralo. E o óleo mais ralo, ele tem menos consistência. E tendo menos consistência, ele mantém menos tempo a combustão. Mantendo menos tempo a combustão, o risco da chama se apagar é maior. Então ele está falando: não pode ser qualquer óleo. Quando é extraído o óleo, eles sabiam disso, tem 5 níveis. Tem que ser o óleo puro, tem que ser o primeiro nível, porque é um óleo mais consistente. Esse óleo não serve para consumo, ele não serve para comercializar, porque ele vem com pedaços. Mas ele serve ele é ideal para manter a lâmpada acesa. Ele tem que ser mais consistente, ele tem que ser com pedaços mesmo, porque ele vai manter a combustão e manter o óleo aceso por mais tempo. Então você pode até dizer: não, eu tenho óleo na minha lâmpada, mas que tipo de óleo que é? Sobrou só o ralo, sobrou. Existe uma diferença quando você vai no mercado. Você sabe disso. E você vai lá e olha aquele óleo, aquele azeite, você fala: esse aqui, eita Jesus, um dia é meu sonho de consumo, um dia eu vou comprar um desse. Aí não dá, você vai lá e compra. Quem que nunca usou o óleo Maria, aquele lá, que não é azeite nada, é óleo misturado com um pouco de azeite? Não é verdade? Quem nunca usou aquela latinha quadrada Maria, joga na salada? Aí você coloca um vinagre, na hora que você coloca o vinagre, você vê aquelas pelotas de gordura desse tamanho assim, ó. Você tem que procurar o gosto do azeite. É óleo? É. Mas é puro? Não. Quando eu estive em Portugal e na Espanha, um dos lugares onde eles fazem os melhores óleos, também em Israel, e eu vi aquele óleo puro. Irmãos, é diferente. O aroma. Quando você sente o aroma, já mexe com o teu paladar, já saliva os teus lábios. É diferente.
E ele está falando aqui, olha, para manter a lâmpada continuamente acesa, vocês têm que colocar um óleo puro. Fala para quem está aí a 1,5 metro de distância de você, fala assim: você quer manter a lâmpada acesa? O óleo tem que ser puríssimo. Fala, tem que ser a primeira leva de óleo. Não pode ser aquele óleo que eles usam para comida. Eles usavam um óleo refinado para comida, um outro para colocar sobre as feridas, para hipermelizar as feridas, para que as moscas não assentassem e não inflamassem, não piorassem a situação. Tem que ser o primeiro óleo, irmãos. Ah, mas não pode ser o segundo? Você vê como é perfeição em tudo que Deus está falando. Ele está falando, olha, eu estou pedindo que a lâmpada seja continuamente acesa, e para isso tem que ser o primeiro óleo, o óleo puro. Então quando Deus está pedindo algo, Ele sabe o porquê que está pedindo. Até nos detalhes nós adoramos ao Senhor. Quando Ele dá as medidas do tabernáculo, Ele dá medida, largura e comprimento, para que a tua lâmpada permaneça acesa, você tem que pôr óleo puro nela. Agora, explicando essa introdução, até aqui só foi uma introdução. Qual é o significado de ter uma lâmpada acesa? O que significa isso? Espiritualmente. O que significa manter uma lâmpada acesa? Por que Deus falou, olha, vocês têm que ter uma lâmpada acesa continuamente, dentro dessa tenda? Aquele povo, eles estavam deixando de ser escravo. Eles só obedeciam ordens. Tem que haver uma distinção entre escravidão e seguir ordens e autoridade. Autoritarismo e autoridade. Alguém que foi refém do autoritarismo vai ter dificuldade de lidar com a autoridade, porque vai confundir autoridade com autoritarismo. Ah, eu tinha alguém que ser autoritarista sobre mim, mandava eu fazer as coisas, dizia sempre o que eu tinha que fazer. Agora a autoridade, o que é? Eu tenho alguém que me dá uma direção, que me dá uma palavra. Quando eu não tenho uma direção, ela me dá uma direção, ela me traz uma revelação para algo que eu preciso fazer. Ninguém nessa vida consegue caminhar sem uma direção. Se você pega o teu carro e liga o teu carro, hoje a maioria dos carros tem o quê? Um GPS integrado no carro. E você fala, eu gostaria de ir a tal lugar, e aquele GPS, ele vai dizer exatamente como você tem que fazer para chegar naquele lugar. Ele vai te dar as coordenadas. Quem é que hoje está dando as coordenadas da sua vida? Quem hoje direciona você? Quem é a lâmpada que guia você? A Bíblia diz que o povo em Israel, quando caminhava no deserto, tinha uma coluna de fogo que os guiava para que eles caminhassem. A coluna não era somente para iluminar o caminho e aquecer, mas ela guiava. Não era a coluna que seguia o povo, era o povo que seguia a coluna. Você precisa de um candelabro para seguir. Você precisa de uma direção. A maioria dos problemas que você tem na sua vida é responsabilidade tua, que você tomou decisões sem a orientação do Espírito Santo. Nós, a maioria das vezes, chegamos a Deus falando, Deus, me ajuda, resolve esse problema para mim. Aí Deus vai falar para a gente, você pediu minha opinião quando foi tomar essa decisão? Eu fui um candelabro aceso na sua vida? Nós precisamos de um candelabro aceso continuamente. Por quê? Porque continuamente precisamos de tomar decisões, precisamos de direção na nossa vida. Vocês mais jovens, que vão decidir com quem vai casar, que vão decidir onde trabalhar, qual vai ser a sua profissão, mais ainda. Muitos podem dizer, mas eu que sou mais velho. Não tenha medo. Quando Deus chama Moisés e fala, tira a sandália dos teus pés, Deus mostra para ele uma sarça pegando. O que é o fogo? Acendendo uma lâmpada. Deus está apontando para Moisés uma direção. Olha, tem uma direção para você seguir. Tem uma direção para você. Qual é a direção? Você não será mais pastor de ovelhas. Você agora vai para o Egito para libertar o meu povo. Você vai guiar o meu povo para fora da escravidão. Para isso, Deus primeiro precisava acender uma lâmpada, dar uma direção para Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele tinha 80 anos.
Até os 80 anos, Moisés não tinha uma direção. Você já imaginou você falar: poxa, eu vivi a vida toda, eu fiz tanta coisa errada, e eu errei tanto, se eu pudesse voltar atrás. Deixa eu te falar uma coisa, não existe essa possibilidade. Pare de tentar lidar com possibilidades que não existem. Alguém aqui pode voltar atrás e corrigir o que está atrás? Mas você pode corrigir daqui para frente. Então pare de lidar com questões que não estão nas tuas mãos em mudar. Mude daqui para frente. Se Deus chama Moisés aos 80 anos e dá uma direção para um homem que nunca teve uma direção, que não sabia quem era a mãe, não sabia quem era o pai, não sabia quem era o povo dele, Ele não pode fazer isso comigo, com você? Então chegou o momento de você falar: não, eu tenho uma direção, eu tenho um candelabro para seguir, eu tenho uma revelação. Quando Deus chama Moisés, Ele acende um candelabro. O que era o comum naquela época no deserto? Qual eram as plantas ali comuns? Eram os arbustos, as sarças. Eram arbustos que sobreviviam ao calor do deserto, eram rasteiros. Deus acendeu uma sarça para mostrar para ele: ó, aqui é um lugar santo. O que é santidade? A palavra santidade significa o quê? Separação. Quem tem uma direção de Deus não vive mais da sua maneira, vive uma vida de separação. Tudo que ele faz, tudo que ele decide fazer, a forma como ele se move, está dentro dessa separação, deste propósito. Então Deus está falando: olha, tira as sandálias. Sandálias ficam o quê? Quando eles iam caminhar no deserto, eles colocavam sandálias, porque os desertos lá, eles não é de areia como você pensa. A gente andou lá, os desertos são cheios de pedras, e não pedrinhas, pedras grandes. Então você vai andar mesmo com calçado, você anda meio desengonçado, é cansativo andar lá. Não é aquela areia fofa, é pedregoso. Então, para que ele pudesse caminhar, ele precisava de sandálias. Deus está falando: tire as sandálias dos seus pés. O que ele está querendo dizer? Você agora não vai caminhar para lugar nenhum, porque agora você vai ouvir a minha direção. Para você ir para algum lugar, você precisa de uma. Então Deus está falando para ele: tira a sandália. Por quê? Porque agora você não vai andar. Porque agora não é momento de andar, é momento de receber uma direção, para depois andar. Então ele tira a sandália, recebe a direção, e o candelabro aceso significa o quê? Uma lâmpada, uma revelação, uma direção que ele iria seguir. Então lá na frente agora Moisés está caminhando com o povo, seguindo uma coluna de fogo. E ele lembra do quê? Uau, primeira vez que Deus me deu uma foi acendendo fogo em um arbusto. Agora Deus acendeu essa coluna de fogo. Eu entendi, essa é a direção que eu tenho que seguir, é o meu GPS, deixa eu seguir. Se você quer entrar na promessa, você tem que seguir uma direção. E a direção vem através do quê? Da revelação. Não caminhe sem uma revelação. Ah, eu vou levantar hoje, vou fazer o que dá na minha cabeça. Ou eu vou continuar a minha rotina diária. Imagine se Moisés, naquela manhã, ele continuasse fazendo o que fez nos últimos 80 anos. Mas Deus deu uma direção para ele. Deus está te dando uma direção. Deus está acendendo um candelabro. Quando Deus fala para o povo: olha, mantenha esse candelabro aceso continuamente. O que é isso? Vocês não podem viver sem uma, mais forte, direção. Fala para o teu irmão: direção. Fala para ele: não é velocidade, não é força, é na direção correta. Há muitos que têm velocidade, há muitos que têm força, mas não sabem a direção correta. Nós precisamos saber qual é a direção, para onde Deus está nos conduzindo, o que Ele quer de nós. A lâmpada acesa nos dá a direção e nos revela o tempo e o modo como nós devemos nos mover. Eu vou te mostrar algo. Aquilo que é certo, feito do modo errado e fora do tempo, ele se torna errado. Exemplo: o princípio de ofertar como adoração a Deus é correto ou errado? Correto. Por que Deus se desagradou de Saul? Porque ele ofereceu uma oferta. Como alguém pode ser desqualificado por Deus por fazer a coisa certa?
O detalhe é que ele ofereceu uma oferta fora do modo que Deus queria e fora do tempo. Porque Deus falou para ele através do profeta: aguarde aqui, eu irei consultar a Deus daquilo que deveremos fazer, e depois eu venho e falo com você. Então o profeta foi buscar a direção do que deveria ser feito. Não é assim, para Deus não vale a intenção. Ah, mas eu fiz com intenção, eu quis agradar a Deus. Entende o que eu estou pregando aqui? Ah, mas não é a intenção, é a direção. Deus te deu direção para fazer isso? Não. Pode ter sido certo. Se você fez o certo fora da direção, está errado. Aí o profeta vai aonde? Buscar direção. Aonde que ele busca direção? No candelabro, no fogo. Na hora que o profeta chega, Saul tinha oferecido a Deus uma oferta, sem uma direção, sem uma revelação. Então Deus usa o profeta e fala: hoje Deus te remove do trono. Aí você pode falar: ah, não, ele só perdeu o trono. Ele perdeu a oportunidade de entrar na genealogia de Jesus. Ele perdeu a oportunidade de ficar para sempre marcado como alguém que entraria na história, na genealogia de Cristo. Será que ele perdeu pouco? Muito. Então preste atenção, muitos estão perdendo bênçãos porque estão fazendo sem uma direção. Não se trata de você saber fazer bem, não se trata de você ter habilidades e saber tudo o que é correto. A verdade é, você teve uma direção de Deus para fazer? Não, então não faça. Você sabe como agir e qual o momento? No momento que nós estamos vivendo, em que há tantas discussões no país e no mundo, tantas coisas estão acontecendo, tantas mudanças, nunca foi tão importante para nós termos uma direção, de sabermos o tempo e o modo. Qual é o tempo de movermos e de que modo devemos nos mover? Irmãs, nós não podemos errar. Se nós temos Jesus, nós não podemos errar, nós temos que tomar a decisão correta. Para isso nós temos que saber o modo e o tempo. Não podemos falhar no modo como vamos agir, e nem tampouco no tempo. Às vezes Deus quer que a gente haja, e a gente está atrasando o agir de Deus. Às vezes Deus quer que a gente espere, e a gente está agindo. Eu sempre digo aqui, a ansiedade vai fazer você se mover quando é para esperar, e o medo vai fazer você esperar quando é para se mover. Então nós temos que estar ligados com o tempo de Deus. Lâmpadas acesas, elas revelam o tempo e o modo de Deus. Quer um exemplo disso? Lá no Evangelho de Mateus conta a história de 10 virgens. As 10 eram virgens. Virgindade fala do quê? Separação, santidade. As 10 tinham o quê? Lâmpadas. Mas somente 5 tinham óleo puro. Qual foi a recomendação que Deus nos deu aqui em Êxodo? Separe óleo puro e mantenha a lâmpada continuamente. Mas essas 10, 5 eram sábias, 5 eram tolas. A Bíblia está falando, não sou eu. Se você tem uma lâmpada e não tem óleo, você é um tolo, porque você não vai ter direção, e no momento difícil você não vai saber como fazer e nem o tempo de fazer. Então 5 sábias, elas tinham óleo preparado, e quando foi chegando o momento do noivo chegar, elas acendem a lâmpada, e elas exatamente no momento certo que o noivo chega, elas estão preparadas para ir com ele. Mas as outras 5, elas estão atrasadas. Meu Deus, o noivo chegou, desculpe, e agora? Não, vamos dar um jeito de preparar óleo, a nossa lâmpada está apagada, vende óleo para a gente. Não tem como eu vender o óleo para você, eu vou usar para mim. Elas vão em outro lugar comprar. Quando elas chegam, o noivo já foi embora. Elas perderam o compasso, elas perderam o tempo, porque elas estavam sem uma direção. Então, como é importante, lâmpadas acesas me mostra o momento adequado, o momento certo, para mim não perder o noivo. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Eu não posso perder Jesus de vista. Eu não posso estar numa rota de colisão com aquilo que Jesus está fazendo. Eu tenho que, nesse momento que o mundo está, Jesus está vivo, Ele está se movendo, eu tenho que me mover
junto com Jesus. Para não perder Jesus de vista, eu preciso ter minha lâmpada acesa. Opa, o noivo chegou, está se movendo, vamos nos mover, vamos acender a nossa lâmpada, vamos caminhar, é hora de caminhar. Então a lâmpada acesa é eu saber o momento adequado de como agir, e em que tempo agir, em que momento e como agir. Então eu preciso ter uma lâmpada sempre acesa, porque a lâmpada me dá direção. Por que em todo tempo? Porque o tempo é oportuno. Não sabemos quando vamos ter que tomar uma direção, uma decisão. Então em todo tempo eu preciso ter uma revelação. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 16 ao 22, olha o que diz. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 22. Diz assim: alegrem-se sempre. Olha as recomendações que ele dá. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o Espírito. Ele está dizendo aqui: não apague o Espírito Santo, não extingue o fogo do Espírito, não apague a lâmpada. Fala para o teu irmão: a lâmpada não pode apagar. Fala assim: algumas recomendações. Olha aqui para mim, depois você lê 1 Tessalonicenses 5, todo na tua casa esse texto. Mas eu vou falar só algumas, que não dá tempo de falar tudo. Fala algumas recomendações. Vocês estão... recomendações. Todo mundo, algumas recomendações. Fala para o teu irmão: deixe de ser preguiçoso. Abre essa boca e fala direito. Fala algumas recomendações para não apagar a lâmpada. Primeiro, alegre-se sempre. Uma pessoa, querida, alegre, a lâmpada dela não apaga. Uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que está sempre feliz. Tem gente que ela ama alguém chegar no culto e falar: como é que você está? Ela baixa a orelha, que nem que esse cachorro que cai a orelha na hora. Baixa a orelha: tá mais ou menos, tá difícil. Você está com as costas tudo furado de bala, está com a unha encravada. Fala: mas o que foi? Não, estou com a unha do dedinho do pé encravado, bati no canto do móvel antes de vir para cá. Aí você fala: meu Deus, se soubesse das baladas que eu tenho nas costas, das lutas que eu tenho. Então a alegria é uma característica principal de quem tem o Espírito Santo. Se você não é alegre, você não tem o Espírito Santo. Então a gente tem que entender: existe aqueles que frequentam a igreja e tem aqueles que são nascidos de novo. Há uma grande diferença. Nascidos de novo, eles têm fruto do Espírito. Pastores não têm a obrigação de gerar em pessoas um fruto que o Espírito Santo ainda não agiu na pessoa. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, só o Espírito Santo pode. Então a alegria é uma característica de quem tem o Espírito. E quem é alegre mantém a sua lâmpada acesa. Você vê às vezes no Facebook do pessoal, no Instagram, as fotos, às vezes a pessoa está no lugar com os anéis, está assim, ela está sozinha numa montanha, só tem pedra, ela está feliz com as pedras, ela está. Aí ela vem para o culto, ela fica olhando. Eu tenho que aguentar olhar para a tua cara aqui em cima. Eu sou o único que tem que aguentar olhar para a cara de todo mundo. Você olha para a pessoa está o culto todo assim, ó. Parece que colocaram um revólver na cabeça dela. Falou: vai para o culto agora, senão eu vou te dar um tiro. Parece que você está obrigado a estar aqui. Tem gente que está na cadeira, assim, no culto assim, ó. Cadê a alegria? Cadê a tua lâmpada? Eu não tenho obrigação de manter a sua lâmpada acesa. É você que tem que cuidar da tua lâmpada. Cada um cuida da sua lâmpada. Nesses anos que eu estou pastoreando a igreja, enumere no teu dedo quantas vezes você me viu de cara feia, triste. Certo, ele não tem luta, né? Certo, ele não tem problema. A alegria é uma característica de quem tem Deus. Tudo bem que a Bíblia fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme, mas vai dormir na tua casa, não durma no culto. Já peguei uns 4 dormindo aqui hoje, assim, ó, de cair.
Eu não entendo como uma pessoa consegue vir para a igreja, acorda 8 horas, toma banho e me preocupa dormir. Não, eu vou acordar amanhã cedo, eu vou para o culto, chegar lá, vou dar uma cochilada. Eu não consigo entender isso. Você conseguir dormir num culto desse aqui, irmão. Se fosse aqueles bancão velho de madeira, então você é só deslizando para o lado assim, ó. Que nem bonecão de Olinda. Pelo amor de Deus, cara. A gente vai lá, fica na madrugada e ora e tal, traz uma palavra dessa e fala, não, o povo vai entrar com tudo. Aí você olha, tem gente aqui no culto assim, eu estou olhando aqui, estou vendo. Eu fico, Jesus amado, o Senhor tem que dar muita paciência para mim. Dá a paciência que o Senhor deu para Moisés, para esses caras, tudo, pelo amor de Deus. Meu Jesus. Mas vamos lá, alegre-se. Deixa eu me alegrar. Alegre-se, alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do Senhor é o nosso combustível. A lâmpada continua acesa quando tem alegria. Combustível, isso. Então, alegria. Segundo ponto, orem sempre. A oração mantém a lâmpada. Pastor, sabe que estou desanimado. Você está alegre? Não. Você tem orado? Não. Ué, e você quer comprar meu óleo? Você tem que produzir o seu. Você tem que dar um jeito de ser alegre no Espírito, tem um jeito de orar. O que mais? Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. O que é isso? Não murmurar, só agradecer. Você já viu? A pessoa está assim, ó, meu Deus, o clima está muito seco, né? Faz tempo que não chove. Aí começa, plim, 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 plim. Nossa, como é que vai chover justo agora que eu coloquei as roupas no varal? Se eu sou Deus, ainda bem que eu não sou, olho lá de cima, eu falo, vou jogar uma tromba d'água em cima da cabeça e inundar a casa dessa pessoa. Ainda bem que eu não sou Deus. Está tudo ruim, tudo a gente reclama. Nós somos campeões em murmuração. Interessante, algumas pessoas assim, às vezes eu até encontrei na rua algumas pessoas, Rei Jesus mudou de endereço, mudou, você não escuta um elogio, que bênção, glória a Deus, vai ganhar muitas vidas, ali tem um condomínio, sabe que a maioria fala, nossa, mas antes era longe, hein? Eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas só têm a capacidade de ver o ponto negativo em tudo, elas não são capazes de agradecer a Deus por nada. 30% da população de Pouso Alegre mora daqui para lá, irmãos. Sabia disso? 30%. É muita gente para a gente ganhar para Jesus. É muita gente. Igual eu preguei uma vez. Tem gente, eu imagino gente do lado do Davi. Esse gigante é grande demais para você. Aí Davi, olha, é verdade. É por isso que eu não vou errar o alvo. Quanto maior, mais fácil eu acertar ele. Então, depende da perspectiva que você vê. Tem gente que a lâmpada dele já está apagada, ó. Você fica andando do lado de crente com lâmpada apagada, o que vai acontecer sem direção na tua vida? A pessoa não é alegre, a pessoa não ora, a pessoa não é grata por nada e você está do lado dela. Alegria, oração, gratidão em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. 3 pontos principais para manter minha lâmpada acesa: alegria, oração e agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Faça um voto com Deus: em tudo me alegrarei, em todo tempo estarei em oração e em todo tempo vou agradecer a Deus por tudo. Isso vai mudar a tua vida. Só coloca essas 3 coisas em prática, a sua lâmpada vai estar acesa. E na hora que você estiver indo para um buraco, o GPS do céu vai falar, vire à direita, e você vai escapar, porque você vai ter uma lâmpada acesa, você vai ter direção. Quando você não é alegre, quando você não ora, quando você não agradece, está dizendo que você inibe o Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é alegria,
é oração e é gratidão. A Bíblia diz, o reino de Deus, lá em Romanos, não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. A alegria é um dos frutos principais do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é alegre. Pessoa mal-humorada, que sempre reclama de tudo, que sempre está, ela não tem o Espírito Santo. Ela não é amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo detesta gente mal-humorada. Entenda uma coisa, o Espírito Santo não tem a obrigação de gostar de você e de andar com você. Você tem que agradá-lo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, ele é uma pessoa. Então está dizendo aqui, não apague o fogo do Espírito, ou não iniba. O que gera uma inibição no Espírito? Quando você não é alegre, quando você não ora, quando você não é grato. Inibe o Espírito Santo, ele fica, opa, essa pessoa aí, eu não quero estar próximo dela. E inibindo o Espírito Santo, inibe de você ouvi-lo. Nós não podemos inibir o Espírito Santo, ele precisa ter voz na nossa vida. Você já tentou conversar com alguém que ela fica te interrompendo? Quem já... Não, você não conhece gente assim. Só eu conheço. Você não conhece. Quem conhece gente assim? Ela sabe tudo. Ela conhece tudo. Ela sabe até o que você está pensando. Não, isso que você vai falar eu já sei. Peraí. Ela tem até aquela espuma branca no canto da boca, tanto que ela quer falar. Ó. Danoninho de banana. Ela quer falar, mas na hora de ouvir, você já imaginou o Espírito Santo andando aqui? Ele quer te ensinar, então, faça assim, não, aí você interrompe. Sabe, o Espírito Santo é gentil, ele ó, você inibiu ele fica quieto. O Espírito Santo ele precisa ter voz na sua vida. Senhor, neste momento entramos em tua presença para... eu falo desse jeito com meu pai? Eu falo desse jeito com meu amigo? É desse jeito que você trata as pessoas que você ama? Você, Luiz, quando vai falar com o Odair, você vai lá pôr uma roupa, uma gravata e fala assim: Senhor Odair, eu entro na sua presença neste momento para falar-lhe contigo. Você faz isso? Ô pai, eu preciso falar com você. Preciso abrir meu coração. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele anda conosco. Ele é Deus. O maior presente que Jesus deixou, ele falou: eu vos enviarei outro Consolador. Alguém que esteja junto de vocês. Alguém que esteja advogando diante de vocês, defendendo. Conta para Jesus a tua dor. Conta para ele. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. Do que tu precisas, conta para Jesus. Aí Jesus, você está contando para todo mundo. O Espírito Santo falou: eu estou sabendo disso, mas você conta para todo mundo, não quer contar para mim? Eu sei como te ajudar, eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma direção, mas você não quer me ouvir? Você não quer que eu tenha voz na sua vida? Você está me inibindo? Eu quero te dar uma direção, você não deixa eu falar. Deus não está falando comigo, é lógico, você não para de falar, fica quieto um pouco. Quando o homem cala, Deus fala. Fica em silêncio. Ouve o Senhor. Ele não estava no redemoinho, ele não estava no terremoto, ele estava numa brisa. Tem gente que só quer falar. Ela quer falar. Pastor, eu preciso marcar um horário, porque eu preciso falar tudo que está aqui. Ela não quer uma lâmpada, ela não quer uma direção, ela quer falar. Ela quer descarregar a metralhadora dela. Ela ficou tanto tempo sem receber uma direção, sem ouvir ninguém, guardando tanta mágoa, tanta coisa no coração, que ela mesmo não está aguentando, ela quer descarregar em alguém para ela esvaziar e encher de novo. Isso não é buscar uma direção, isso é usar as pessoas. Nós pastores sabemos muito bem o que é isso. As pessoas querem nos usar, elas querem chegar e só querem descarregar. Na hora que você dá uma direção, ela não obedece a direção que você dá. Isso, aconselhamento, é receber direção, revelação. Não é descarregar. Descarregar e falar, você marca com o terapeuta, você marca com o psicólogo. Aqui é revelação e direção para a tua vida.
Nós não estamos aqui somente para ouvir os teus problemas. Nós queremos ouvir tua confissão e no final queremos dar uma direção. Queremos acender uma lâmpada para você. Porque do que adianta você desabafar e não ter uma direção? Se você puder, curva a sua cabeça e peça perdão ao Espírito Santo agora, por todas as vezes que você não deixou ele falar, por todas as vezes que você não deu voz para ele, por todas as vezes que a sua ansiedade falou mais alto do que o Espírito Santo, por todas as vezes que a tua alma falou o que você deveria fazer ou não fazer, mas você não ouviu o Espírito Santo. Peça perdão para ele. Shekorobarabas, Shekorobarabas, Ribikarabas, Shokorobarabas, Ribikandarabas. Santo, nesse momento, Santo, ainda em tua presença, Shokorobabas, comigo inspirar, fala comigo, Shokorobabas. meu Pai, tens a minha atenção, Shokorobabas. permaneço te ouvindo, nada quero perder, Senhor, meu coração quer mais de ti, quer Shokorobalabas. algo novo, Shekarababas. entrego-me, meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar, eu anseio por um toque do céu. Senhor, nós pedimos perdão todas as vezes que inibimos o teu Espírito, todas as vezes que não deixamos o Senhor ter voz. Nós não queremos que o Senhor tenha voz somente para acalmar a tempestade, somente para resolver um problema, para nos livrar de um problema, mas que o Senhor faça parte das decisões da nossa vida a partir de agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos continuar. Deus não quer fazer parte somente dos livramentos, Ele quer fazer parte das decisões. Deixa Ele ter voz na sua vida. Nos dias de Eli estava desprezando o Espírito de Deus. Os seus filhos estavam profanando a casa de Deus. Eles estavam tratando aquilo que era sagrado de forma profanada. Os filhos começaram a desprezar o Espírito e profanar aquilo que era sagrado. Eu coloquei aqui: profanar é tratar de forma comum aquilo que não é comum. Todas as vezes que tratamos de forma comum aquilo que não é comum, aquilo que é sobrenatural, extraordinário, é profanar. Eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou tocando na igreja do Senhor. Mas se você está tratando algo especial, algo que não é comum, de forma comum, é profanar. Quando você chega na igreja e trata a presença de Deus de qualquer jeito, tô nem aí. Sabe o que é isso? É profanar. Os filhos de Eli estavam comendo, estavam dentro da casa do Senhor comendo, fazendo festas. Eles estavam tratando, eles poderiam fazer festa em qualquer outra casa, menos ali, porque ele era um lugar de revelação, era um lugar de lâmpadas acesas. Você não pode tratar de forma comum aquilo que não é comum. Você não pode tratar a presença de Deus de qualquer forma. Você não pode lidar e entrar na presença de Deus de qualquer forma. Ele é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus santo. A Bíblia diz seguir a paz e a santificação. O que é isso? Uma separação. Tratar de forma santa o que é santo. Diga comigo: profanar é tratar de forma comum aquilo que não é comum. Quantas coisas que são santas, consagradas, você tem tratado de qualquer forma?
Nunca se viu uma geração que tanto profana Deus como essa. Tudo para eles, tudo pode. Não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de entrega. A geração de Eli era assim. E o interessante é que a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram muito raras e a lâmpada do Senhor estava quase se apagando em Israel. Lâmpada fala do que? Eu já ensinei aqui, de direção, de me dar uma visão. E aqui está falando que quando a lâmpada estava se apagando, faltava o que? Visão. A visão era muito rara, porque sem lâmpada não tem direção, não tem visão. E o que impede a visão e a lâmpada de estar acesa? Tratar de forma comum aquilo que não é comum, profanar. Eles estavam tratando de qualquer forma as coisas do Senhor. Então Deus levanta Samuel, que ele tinha amor pela casa do Senhor. Ele dormia no altar, ele não queria se afastar da presença. Samuel tratava a presença de Deus não de uma forma comum, mas de uma forma incomum e sobrenatural. Você precisa valorizar essa presença. Não é qualquer amiguinho, qualquer pessoa. É o próprio Espírito Santo morando dentro de você. É o próprio Deus dentro de você. Não trate isso de forma comum. As lâmpadas estavam se apagando e as visões eram raras. O que era isso? As pessoas não tinham uma direção para a vida delas. Você já imaginou uma nação toda sem direção? Sem uma revelação? Por quê? Porque um grupo de sacerdotes que deveriam viver uma vida santa, consagrada, estão profanando a presença de Deus. Por quê? Estão a tratando de qualquer maneira. Estão a tratando de qualquer forma. Davi era um rei, e como rei ele enfrentava muitos desafios, ele tinha que tomar decisões difíceis. E aqui em Salmos 18, versos 28 e 29, Davi disse, Salmos 18, 28 e 29, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Ele está dizendo, Senhor, é o Senhor que mantém a minha lâmpada acesa. O meu Deus transforma transforma em luz as minhas trevas. O que ele está querendo dizer? Quando eu preciso de uma direção, quando eu preciso ter uma visão, quando eu estou em dúvida, tem trevas me cercando, o Senhor traz luz, o Senhor traz direção para mim. Eu não tomo nenhuma decisão como rei difícil sem uma revelação. É o Senhor que mantém essa lâmpada acesa. É Ele que me direciona, é Ele que me guia, é Ele que aponta uma direção. E Ele fala, e com o teu auxílio eu posso atacar um exército. E com o teu auxílio eu posso transpor muralhas. O que Davi estava falando? Todas as vitórias que eu tenho contra todos os exércitos que eu já lutei e que venho a lutar, não é a minha capacidade, foi a tua direção, foi a tua revelação, foi a revelação de como eu deveria lutar e em que tempo lutar. Por isso que eu venci, porque o Senhor foi meu auxílio. E ele está dizendo também aqui, e através do Senhor eu ultrapasso muralhas. O que é isso? Eu venço os meus limites. Você quer vencer limites? Limites emocionais, limites que você tem, que você fala, eu não sou capaz. Receba a presença de Deus na tua vida. Se você está vivendo um momento difícil na tua vida, o Senhor, Ele te dá auxílio, direção, visão, como você deve enfrentar esse inimigo, como derrotá-lo. E o Senhor também leva você a ultrapassar os limites que foram estabelecidos, em nome de Jesus. E aqui diz, quando ele diz isso, ele mostra que somente com a lâmpada acesa, que traz o discernimento, a direção, a visão e a revelação do que fazer e como fazer, nós podemos agradar a Deus e sermos bem-sucedidos naquilo que Deus propôs para nós, naquilo que Deus deseja para mim e para você. Você quer cumprir a vontade de Deus? A Bíblia fala, achei em Davi o meu servo, um homem segundo o meu coração. Por quê? Todo mundo fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não fala só isso. Achei em Davi o meu servo, um homem segundo o meu coração. Por que um homem segundo o meu coração? Porque ele fez toda a minha vontade. Ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus, tá? Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Aí que está o grande segredo que ninguém fala. Só fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que Davi teve que eu preciso ter também para ser um homem segundo o coração de Deus? O que é isso? Um homem que tem um coração como Deus tem. Achei em Davi o meu servo, um homem segundo o meu coração, porque fez toda a minha vontade. Uma pessoa que tem um coração igual de Deus, ela não faz parte da vontade de Deus, ela faz toda a vontade de Deus.
O próprio Senhor Jesus disse: nisso meu Pai que está no céu é glorificado. No quê? Em que vocês dê frutos, e frutos que permaneçam. Então Deus não quer que você somente seja alguém que frutifique, mas que permaneça no que frutificou. Então você vê que uma das coisas que agrada a Deus, entendendo esses dois textos, é sermos pessoas que não retrocedemos, sermos pessoas que sempre fazemos a vontade de Deus a qualquer custo. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque fez toda a minha vontade. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Ser achado amigo de Deus? Faça tudo o que Ele pedir. Não é parte, é tudo. Deus é glorificado quando você dá fruto que permanece, quando você retrocede, quando você não permanece no que Deus tem. Você apaga a sua lâmpada, você perde a direção. A primeira coisa, na parábola da dracma perdida, a primeira coisa que aquela mulher teve que fazer foi acender a dracma. Eu acredito que se a lâmpada dela, falei errado, né? A primeira coisa que aquela mulher teve que fazer quando perdeu a dracma foi acender a lâmpada. Eu falei acender a dracma, né? Foi acender a lâmpada. Aquela mulher acendeu a lâmpada, varreu a casa e depois procurou a dracma que havia perdido. Então a primeira coisa que aquela mulher faz para recuperar a dracma perdida é acender a lâmpada. Eu acredito que se a lâmpada já estivesse acesa, ela não tinha perdido a dracma. Você só perde quando a tua lâmpada está apagada, e só restaura quando ela está acesa. Se você perdeu, aprenda e acenda a tua lâmpada e não apague mais. Viva debaixo de uma direção. Fala com o teu irmão: eu acredito que se ela mantesse a lâmpada acesa, ela jamais havia perdido a dracma. Fala para o teu irmão: não perca o que Deus te deu. Mantenha a lâmpada acesa. Salmo 119, no versículo 105, diz, Salmo 119, verso 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Ele está falando o que é uma candeia para mim, uma direção para a minha vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma direção para a minha vida. Tudo que eu e você precisamos está na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Você tem que comer essa palavra, você tem que se alimentar dessa palavra todos os dias. Eu quero que o Samuel coloque uma imagem agora. Eu expliquei para vocês sobre candelabro, né? Eu estou tentando pregar rápido, porque é tanta coisa que eu queria falar para vocês e não dá tempo. Olha que interessante, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, Ele colocou algo muito interessante. Ele colocou o candelabro. Quantos estão vendo o candelabro ali? Você consegue aumentar um pouco mais a imagem, por favor? Aqui, no centro, tem um candelabro. Isso é no santo lugar. O tabernáculo tinha 3 ambientes. O primeiro era o átrio, depois o santo lugar, depois o santo dos santos. Se não puder aumentar, deixa do jeito que está mesmo. Eu preciso que seja rápido, por favor. Então, aqui no santo lugar, que era um lugar intermediário para o próximo nível, para entrar no santíssimo lugar. Então aqui tem o átrio, que era o lugar da santificação. Aqui tinha o santo lugar, que era o lugar da preparação intermediário para entrar no santíssimo lugar, onde estava a arca, onde Deus se manifestava com a sua presença, sua glória. Então nesse lugar intermediário aqui, está vendo lá é o santíssimo lugar. E nesse lugar intermediário tinha algo interessante. Aqui tinha a mesa com os pães da preposição. Os pães simbolizam o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O que Jesus falou? Eu sou o pão. Pode falar. Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que Jesus falou eu sou o pão vivo? Porque ele sabia que já há muitos anos na cultura deles, eles sabiam que para entrar na presença, antes tinha que se alimentar do que é a palavra. E a palavra, que é o pão, está de frente para quê? Para o candelabro aceso, que é a simbologia do quê? Da direção, da visão, da revelação. Então simboliza as duas coisas juntas o quê? A palavra, que é o meu alimento, me dá o quê? Revelação e direção. Para mim entrar onde? Até na presença. Por isso que ele fala, tendo essa confiança, entrando pelo novo e vivo caminho, entrando confiadamente, a palavra me garante
que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então quando eu me alimento dessa palavra, eu entro na presença do Senhor. E então quando eu tenho que tomar decisões na minha vida diária, eu não tenho medo. Por quê? Porque Jesus está comigo. Quando Davi falou, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então quando nós vamos enfrentar um gigante, a gente fala, não, eu não estou sozinho, eu vou com Jesus. Por quê? Porque eu comi a palavra me deu alimento. E quando eu comi da palavra, a palavra me alimentou, eu recebi uma visão, uma direção, de que Deus é comigo. Então se o Senhor é comigo, eu posso vencer todos os inimigos, como Davi falou. Quando o Senhor mantém minha lâmpada acesa, eu derroto com o seu auxílio exércitos, e também ultrapasso os meus limites. Então nós temos que estar todos os dias comendo do pão da palavra e recebendo a revelação. Amém? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, ela é luz que clareia o meu caminho. Eu preciso seguir uma direção, eu preciso caminhar. Qual é a direção que eu vou tomar? A tua palavra, ela é minha lâmpada acesa, ela vai me direcionar. Amém? Diga comigo, a tua palavra, tu és o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a própria palavra. Os fariseus estavam dizendo, olha, isso que você está fazendo não pode, porque não está na palavra. Ele é a própria palavra, ele é o próprio pão. Ele está dizendo isso. Coma desse pão, se alimente de Jesus. Coma desse pão e caminhe. Fique de pé no seu lugar. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus, aquele que tem a resposta certa, a revelação, a direção para nós em cada circunstância. Diga comigo, a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus, que tem a resposta e a revelação certa para nós em todas as circunstâncias. Amém. Você entendeu isso? Então você não precisa ter medo. Quando você precisar de uma direção, quando você precisar buscar uma direção, o que você faz? Você mantém a sua lâmpada acesa, através da palavra, através da alegria, através da oração. E o que mais? Lembra da última coisa? Gratidão em todas as circunstâncias. Dessa forma a gente consegue o quê? Caminhar. Amém? Você viu os pães na frente do candelabro? As duas coisas juntas? Tanto o pão simboliza quem? Jesus. Quanto o candelabro simboliza quem? Jesus. Então, nós temos Jesus. Nós temos uma direção. Nós caminhamos por essa revelação. Nada que vamos fazer sem Jesus. Tudo que for fazer, eu vou fazer na direção de Jesus. Eu não vou falar, Jesus, me livra dessa situação somente. Eu vou falar, Jesus, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso de uma direção. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui é debaixo de uma direção. Quando fomos escolher esse prédio, foi uma direção de Deus. Por que eu não tenho medo de tomar decisões? Porque Jesus está comigo. Tudo que eu fiz até hoje deu certo. Porque não cabe a mim, é o Senhor, a igreja do Senhor, Ele me direciona. Então, a gente não consulta carne e nem sangue. Apóstolo Paulo falou, quando eu fui para ser um apóstolo, um discípulo, eu não consultei carne nem sangue. Eu não desci em Jerusalém e consultei aos apóstolos, porque eu sou um apóstolo levantado por Cristo, Paulo disse. Então, quem tem uma revelação, quem tem uma direção, não tem medo. A gente segue, a gente vai firme. Deus nos apontou esse local, a gente veio, pessoas têm vindo, têm sendo restauradas, já pessoas sendo transformadas, pessoas têm tido a sua fé fortalecida, pessoas curadas, testemunhos de salvação, de milagres. Por quê? Porque tem uma direção. Nós não podemos tratar de forma comum aquilo que não é comum. Nós temos que dar respeito ao Senhor. Nós temos que dar voz ao Espírito Santo. Uma igreja não é formada por um grupo de administradores, uma igreja não é formada por uma diretoria, uma igreja é formada por uma lâmpada acesa. Quem que Deus consultou quando Ele escolheu Moisés? A quem que Deus consultou quando Ele escolheu Arão? Para quem que Ele pediu permissão? Qual a diretoria que Ele montou? Eu sei que é maior aprovação do que isso, do que o próprio céu direcionando.
vidas, direcionando a sua igreja. Deus quer direcionar a sua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, tenha uma vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Dá voz para Ele. Feche os seus olhos, abre os teus ouvidos. O Espírito Santo que está aqui, Ele vai falar ao teu coração. Ele vai falar ao teu espírito. Dê voz a Ele. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, a palavra de Deus diz: não desobedeçam. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, em tudo quanto Ele direcionar vocês, ouçam. Deus quer abençoar a sua casa, seu casamento, seus filhos. Deus quer que você seja bem sucedido naquilo que Ele planejou para você. Mas você precisa ouvir e obedecer. Ouça a voz do Senhor. Melhor é obedecer ao Senhor. Melhor é confiar no Senhor do que em homens. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós seguimos a direção do Senhor. O que precisa alinhar na tua casa, na tua vida? Ore agora, fala: Senhor, me perdoa. Alinhar minha vida. Eu vou alinhar minha vida, Senhor, com a tua vontade. Eu vou seguir a tua vontade. Eu preparei, queridos, com o maior carinho essa palavra, crendo que essa palavra pode trazer uma transformação na sua vida, que ela pode mudar a tua história. Então hoje, pega essa palavra e come ela. Come essa palavra. Você não precisa de fazer mais nada na tua vida hoje, senão comer essa palavra e dizer: Senhor, eu tenho uma direção, eu tenho um candelabro, eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma revelação. Senhor, eu estou numa igreja onde a tua palavra é respeitada, aonde não tratam de qualquer forma a tua palavra, não tratam de forma comum. Senhor, eu quero, de acordo com esta igreja que eu congrego, que eu me aliancei, eu quero, Senhor, também obedecer a tua palavra. Quantas desculpas você já deu para não obedecer a Deus? Quantos questionamentos? Hoje o Senhor está dizendo: obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, ouça a minha palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse ele diz: porque vocês estão me desobedecendo, estou ao ponto de remover do meio de vocês o meu candeeiro. Estou a ponto de remover o candelabro. Deus coloca como punição para uma igreja que não quer obedecer a Ele, ameaçando tirar o candelabro. Sabe o que é isso? Eu vou deixar vocês como uma igreja sem direção. Eu vou deixar vocês como uma igreja sem a revelação. Vocês não querem respeitar minha presença, não querem me servir por amor, mas só pelo serviço. Eu vou deixar vocês sem nenhuma direção, sem nenhuma revelação. É tão sério ficar sem revelação que Deus está dizendo: eu vou punir vocês, removendo. Lembra de onde você caiu? Aprenda e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, eu virei a você e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha o que está escrito: eu vou tirar a lâmpada, eu vou tirar a revelação. Se você for duro de coração e orgulhoso e não se arrepender, eu vou deixar você à mercê, sem direção, sem visão, sem revelação. Oh Senhor, não tira de nós o teu candelabro. Não remova, Senhor, de nosso meio o teu candeeiro. Não tira a tua revelação. Será que você pode orar e falar isso? Senhor, por favor, eu me arrependo sim. Eu me arrependo sim, Senhor. Eu lembro de onde eu caí, eu volto às primeiras obras, eu me conserto contigo. Senhor, sim, eu me arrependo. Não remova, Senhor, o teu candeeiro. Não remova o candelabro, Senhor. Não remova a revelação. Eu preciso de revelação. Sem a tua direção eu não posso viver, Senhor. Oh Jesus. Oh. As lamparinas estão acesas,
em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, tem fogo nos olhos, eu já imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu já imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Acende a candeia, acende a lâmpada, acende, vem me incendiar, vem me incendiar, como um pavio que fumega e não se apaga. Esta lâmpada em mim acende, acende, ó Espírito, acende em nós, acende em nós. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Te louvamos, Espírito Santo, por essa palavra, por essa revelação, Pai. E a partir de hoje nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos receber do céu a verdadeira revelação todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, querido?